Oi, gente, feliz Páscoa para vocês, que Jesus Cristo, nosso Senhor, possa nos fortalecer na fé nesses próximos dias, para que nós possamos continuar confiando nele para sair dessa situação, né? Tô com muita saudade de todos vocês, tá bom? Hoje nós vamos aprender um pouquinho de colocação pronominal. Nas últimas aulas, nós temos visto aí os pronomes, a classificação dos pronomes, quais são as funções, né? E essa colocação pronominal está relacionada aos pronomes oblíquos, tá? Que são aqueles que nós estudamos nas primeiras aulas. Me, le, o, a, se, tá? Essa colocação pronominal, é importante lembrar que ela está relacionada à posição do verbo. Então, dependendo de onde o verbo estiver, nós vamos utilizar um tipo de nome para a colocação pronominal. Então, se ela estiver antes do verbo, nós temos três posições, né? O pronome pode estar antes do verbo, tipo, nada me perturba. O me está antes do verbo, né? No meio do verbo, convidar-me-iam para a festa. E depois do verbo, não posso recebê-lo. Aí lembra que eu até expliquei aquela coisa para vocês e hoje eu vou falar novamente. Verbos que terminam com R, se a gente for juntar com o pronome, nós vamos eliminar o R, colocar acento no A, E ou O, se for A, E ou O, e transformá-lo em lo, tá? Igual aí, recebê-lo, tudo bem? Então, quando o pronome estiver antes do verbo, a posição do pronome for antes do verbo, nós vamos chamar de próclise, ok? E quando vai ocorrer a próclise, pessoal? As regras são essas aí que vocês estão vendo. Primeira, se você perceber que existe uma palavra negativa perto do pronome, quer dizer que aquele pronome precisa, é como se fosse uma atração, tá? Pensa em atração, exatamente atração, ok? Todos esses tipos de palavrinhas aí vão atrair para perto dela o pronome. A próclise funciona dessa forma, tá? Então, por exemplo, frases negativas. Quer dizer que a palavra negativa vai atrair o pronome para perto dele. Por exemplo, não me perturbe. Você não vai construir essa frase, então não pode construir com não perturbe-me. Mesmo que você ache, tá mais bonito, tá mais formal, mas não, tá errado segundo a regra, tá? Porque a palavra negativa vai atrair para perto dela o pronome, tudo bem? Palavras, existe só o não como palavra negativa? Não, né, gente? Tem nunca, jamais, né? Nunca, jamais, estou lembrando só dessa. Mas palavras negativas que dão aquela carga negativa, ó, pronome para perto dela. Se tiver pronome, tá? Pronomes interrogativos, qualquer tipo de pronome. Qualquer tipo. Pronome interrogativo, relativo, tipo onde, o cujo, que nós estudamos nas últimas aulas. Quem, quando, tá? Então, quem te disse? A mulher que o comprou e não a mulher que comprou o, né? Porque o pronome relativo que tá ligando aí essas duas orações. Lembra que a gente estudou isso na última aula? O pronome relativo que liga as duas orações, sendo que o pronome relativo sempre se refere a uma palavra que foi dita anteriormente. No caso aí, o que está se referindo à mulher, tá? Então, qualquer tipo, se aparecer qualquer tipo de pronome relativo ou interrogativo, o pronome vai ficar perto dele. Advérbios, calmamente lhe disse a matéria. Isso se o advérbio estiver antes do verbo, tá? Então, você vai usar o pronome antes do verbo. Eu usei o lhe aí porque eu estou me referindo a ele ou a ela, né? Poderia ser o te, porque eu posso estar me referindo a uma segunda pessoa. Calmamente te disse a matéria, tudo bem? Porque tem um advérbio. O advérbio são palavras, pessoal, aquelas palavras que indicam modo, no caso, a maioria dos advérbios que indicam modo são aqueles que terminam em mente. Tá? Nesse caso aí de verbo de modo. E palavras que indicam lugar também, tempo, ok? A gente vai estudar o advérbio um pouquinho mais pra frente. Gerúndio verbal precedido da preposição em. O que é gerúndio verbal?
São aqueles verbos que terminam em NDO. Então, vai ter esse verbo. E antes desse verbo, nós temos a preposição em. No meio aí, nós vamos utilizar o pronome antes do verbo, porque é próclise. Vamos lembrar disso. Próclise, verbo, pronome antes do verbo, tá? Em se tratando de comida, ela é um chefe. Uma chefe, desculpa. Tudo bem, próclise? Pronome no meio do verbo, que é a mesóclise. A mesóclise a gente não utiliza no dia a dia, não é comum nós utilizarmos na nossa fala, tá? Ela é mais utilizada no português de Portugal, em textos mais formais. Não é utilizado? Não, é utilizado sim. Não é utilizado na linguagem informal, então nós precisamos conhecer, ok? Como que ela é formada? A mesóclise, pessoal, só vai ocorrer em verbos que estejam no futuro do pretérito ou do presente. Quais são esses verbos? Vamos lembrar aí, futuro do pretérito são todos aqueles verbos que terminam em iria. Por exemplo, verbo falar. Eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, vós falaríeis, eles falariam, tá? Esse eu, tu, ele, nós, vós, eles são os pronomes pessoais do caso reto. Agora, se eu fosse usar um pronome pessoal do caso oblíquo com ele, nós precisávamos fazer, fazer a mesóclise, porque não cabe aí utilizar próclise, ênclise. Olha como que ficaria estranho. Você não pode usar a primeira, eu coloquei aí, ele falaria o discurso, tá? Então, eu quero substituir o discurso por um pronome. Vamos lembrar que o discurso é masculino, então teria que ser o pronome oblíquo o. Só que eu não posso usar ele ou falaria. Por quê? Porque o verbo está no futuro do pretérito. Então, o correto é pegar o pronome e dividir esse verbo. Por isso que se chama mesóclise, porque o pronome fica no meio do verbo. Dividir esse verbo em duas partes. A primeira parte é o radical, tá? Falar. No caso, por exemplo, você pensa lá, falaria vem de qual verbo? Falar, né? Você vai cortar o R, neste caso, o R vai sumir. Vai colocar falar, porque lo está se referindo ao discurso, e ia é o final do verbo. Então, falá-lo-ia, tá? Se fosse verbo no futuro do presente, o futuro do presente é aquele que termina em irei, irão, por exemplo. Eu falarei, tu falarás, ele falará. Nós falaremos, vós falareis, eles falarão, tá? Vamos pegar o verbo dar, darei. Por exemplo, eu vou dar um presente para você, tá? Eu quero substituir esse para você aí. Você vai cortar o verbo, vai ficar dar-te-ei. Colocar o pronome no meio do verbo. Tudo bem, gente? É um pouquinho complicado a mesóclise, a gente usa... Só que você tem que lembrar que você só usa em verbos que estejam no futuro do presente ou futuro do pretérito. Ah lá. Comprá-lo-ei, etc. O pronome depois do verbo, então, ó, antes do verbo, pronome antes do verbo, próclise. Pronome no meio do verbo, mesóclise. Pronome depois do verbo, ênclise, tá? Essa ênclise, geralmente, o verbo vai dar uma modificada, né? Que é aquela coisa que eu te expliquei nas últimas aulas. Então, olha só o exemplo aí. Ela começará a vender amanhã. Tá errado. Você não pode usar isso, né? Então, se o verbo terminar em R, você vai eliminar o R, colocar o acento no E. Principalmente, ó, gente, todo verbo, por exemplo, vender. Vender tem o E. Se ele terminar em A, E ou O, tem acento, tá bom? Agora, se for, por exemplo, conduzi-lo, não vai ter acento, porque termina com I, tá? Vendê-la vai ficar. Então, gente, a regra principal de colocação pronominal que você não pode usar de forma alguma pronome pessoal do caso oblíquo no início de frase. Por que é importante que a gente utilize
Isso na linguagem oral, porque quando for passar para escrita, fica mais fácil. Você já está habituado, eu sempre digo isso para vocês. Então, me diga agora a história. Errado, olha o xizinho aí na frente, tá? Diga-me agora a história. A primeira regra principal de Enclis é essa. Usou o verbo no início da frase, você não pode de forma alguma usar pronome no início. Por exemplo, uma frase que nós falamos direto, mas que está incorreta. Te amo. Tá? Te amo está incorreto. Ou você fala amo-te, ou eu te amo. Tá ok? E após vírgulas. Por que após vírgulas? Porque inicia uma nova frase. Se inicia uma nova frase, quer dizer que o pronome não pode vir ao início da frase. Tá? Veja o pacote. Ana e Clara comprem-no agora. Usei vírgula. Você vai usar o pronome depois do verbo. Tudo bem? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só vocês me chamarem no WhatsApp. Amanhã, segunda-feira, né, no caso, eu estarei disponível de manhã e à tarde, tá bom? Só vocês me chamarem no WhatsApp qualquer dúvida sobre as atividades. As atividades que eu vou passar são atividades de pronomes e na próxima aula eu devo passar atividades de colocação pronominal. Beijo, fiquem com Deus, comam bastante chocolate, mas nem tanto, porque senão engorda e passa mal, tá bom? Fiquem na paz.